obrigada, gente, por estar sempre acompanhando aqui a gente nas nossas lives. Muito obrigada mesmo. Boa noite, Eric. Eu não o vejo, já está por aí? Opa, tudo bem, Stephanie? Sempre bem por aqui. Eu vou me apresentar e vou deixar o espaço para você. Vou abrir aqui no outro computador que não abriu você para mim. Obrigada, Girassóis, pela presença de vocês. Eu sou Stephanie, sou credenciada aqui pela Abrap, sou psicoterapeuta, sou responsável pela criação de conteúdo aqui no nosso Instagram também. Muito obrigada pela presença de vocês. Eric, eu deixo espaço para você falar sobre você, se apresentar para os nossos Girassóis, que sempre tem bastante gente nova por aqui. Boa noite, Medeiros. Obrigada, gente, pela presença. Obrigado, Stephanie. Bom, a BRAP já é carteirinha, né? Eu estou sempre com vocês. Meu nome é Eric, sou terapeuta, sou psicanalista, trabalho com hipnose clínica, né? Sou master hipnoterapeuta e faço todo esse acompanhamento desde adolescentes, casal, então tem bastante assunto, né? Então trabalho com isso há mais ou menos uns 10 anos. Sou um apaixonado aí por mente, então estudo PNL, neurociência há muito tempo, né? E uma das formas que eu encontrei de poder fazer aquilo que eu gosto é através dessa parte de relacionamento, desenvolvimento humano, terapia, né? Principalmente essa questão de terapia humanizada que eu gosto bastante. Já né? puxando o nosso tema de hoje, né? Você gostaria de fazer uma breve introdução, explicar como funciona primeiro a terapia de casal, se são feitas as duas pessoas juntas, se é uma terapia individual, contar pra gente como funciona a terapia de casal também. Claro, claro. Isso sempre me perguntam, viu, Stephanie, como que funciona a terapia? Ai, meu Deus, eu vou junto, eu vou separado, né? E aí tudo depende, né? Não tem um certo, não tem um errado, depende muito do contexto e da demanda que chega para o terapeuta, né? Às vezes chega uma demanda que o terapeuta consegue identificar que muito mais do que resolver inicialmente o casal, nós temos aspectos individuais para a gente resolver, né? A gente consegue entender que não é no relacionamento que está o ponto a ser resolvido, e sim individualmente. Então tem essa demanda também. Agora, tem casos também que chega muito pontualmente. Eu escutei até a introdução da Stephanie falando que muitas vezes você pede ajuda quando já não tem mais o que fazer, né? Então, você pode fazer antes, você pode se precaver, né? E uma das coisas que eu falo muito, principalmente para os pacientes, é que a terapia de casal não é algo para que você fazer com que seu relacionamento volte ao normal ou que você faça conciliação. Não é isso. A terapia de casal é para você entender o que é um relacionamento. Como que você se mantém firme num relacionamento. Que diretrizes seguir. Como que você se comunica dentro de um relacionamento, né? E tudo tem que fazer sentido. Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer num relacionamento. Faz sentido tudo isso para mim? Isso faz sentido, né? Faz sentido eu continuar? Faz sentido eu viver o que eu estou vivendo? E a resposta sendo sim para ambos, não importa a dificuldade, a gente consegue chegar no melhor ponto disso. Desde que você siga as diretrizes, desde que você realmente respeite o que é um relacionamento. Então, a terapia de casal é isso, né? É uma ferramenta extremamente poderosa para que você consiga trabalhar o seu relacionamento, para que você consiga melhorar a sua comunicação, independente do ponto que você esteja. Seja com Bem colocado. desentendimento, não tem, né? Eu Seja, vejo a gente está um discutindo ponto que primeiro. você fez aí, que aí, antes da terapia de casal, a pessoa às vezes identifica que não precisa nem desse conjunto dos dois, que aí a pessoa já inicia a terapia e fala que o principal pilar que trouxe ela, aquele diálogo ali é o relacionamento, e a pessoa já começa falando, eu fico o mínimo de tempo em casa possível para não viver com meu companheiro, não gosto de fazer nada com aquela pessoa. Ali você já está identificando a que pé a decisão já está na mentalidade da pessoa. E tem tanta gente que vive isso, que quer passar o mínimo de tempo dentro de casa e acha que é comum, e não que ela já internalizou que aquilo já não é bom para ela. E numa terapia que você se permite se abrir, identificar, enxergar isso, a pessoa também já vê que a terapia não é para casal, mas para que ela entenda suas emoções. Perfeito, Stephanie, é isso, tá? Então, dependendo da demanda, você já consegue identificar antes, né? Então, você trouxe um ponto muito bom, né? Eu quero ficar fora, eu não...
tudo bem. O tempo de qualidade, junto com comunicação, são os dois pilares principais. Se você não tem tempo de qualidade e não se comunica bem, não tem relacionamento. E aí a gente pensa, mas é só relacionamento? Não, é qualquer coisa. Uma sociedade é um relacionamento. Uma parceria é um relacionamento. Então, se você não tem comunicação, se você não tem tempo de qualidade dentro de uma sociedade empresarial, por exemplo, se você não tem esse tempo de qualidade com você, com a tua equipe, não vai dar certo. Né? Então, por que, que seria diferente dentro de um relacionamento que aí a gente está falando de algo mais íntimo, algo que é mais fácil de controlar, envolvem duas pessoas, envolvem os mesmos objetivos, né? Mas eu te falo, viu, Stephanie, ó, 99% de tudo que eu atendo, o principal ponto é comunicação. É comunicação. É o principal ponto. Tanto que a gente sempre começa com isso. E começando com comunicação, primeira, segunda sessão já resolve metade de todos os pontos dentro de um relacionamento. Porque acredito eu que a rotina, o ambiente, eu sempre falo, né? O ambiente ele existe não é para facilitar, ele existe para nos colocar à prova, né? A gente é provado o tempo todo. A gente é colocado em diversas situações. E muitas das vezes com uma comunicação honesta, transparente, né? Harmônica. E quando eu falo harmônica, o pessoal fala, ah, mas tem que falar bonitinho. Não, harmonia não é falar bonitinho. Harmonia é falar na mesma frequência. Por isso que existe aquelas brigas enormes. Eu grito, você grita. Claro, a mente, ela procura a mesma frequência, né? Quando eu bocejar aqui, não vai todo mundo bocejar na live? É normal, a gente procura a mesma frequência. Então, quando um está se exaltando, baixa a frequência, procura a frequência um pouco mais em ordem, né? Procura realmente apaziguar as coisas. Então, uma comunicação transparente, honesta, direta, né? Onde o parceiro se sinta à vontade de falar sobre qualquer assunto, sabendo que do outro lado vai ter uma boa resposta, vai ter um entendimento, vai ter um direcionamento, né? Vai ter um abraço que seja. Nem sempre a gente tem resposta para tudo. Eu até brinco, eu falo, gente, a Stephanie está aqui para não mentir. Quem disse que a gente tem resposta para tudo? Não tem resposta para tudo, né? E Não tem temos. que saber responder. No momento eu não tenho essa resposta, vou buscar saber, vou me adaptar, que a gente tem que se comunicar para ter êxito, que é a confiança Exato. baseada nessa honestidade. Tem uma questão, como que os casais, a partir do momento que ficam muito tempo casados, vão perdendo essa comunicação? Qual é a dica que você pode dar para gerar de novo essa conexão e para que volte a ter comunicação? Pessoas que muitas vezes, muitos anos casados, vai caindo muito na rotina e vai se afastando dessa possibilidade de comunicação. Primeiro ponto, né, Stephanie, que eu falo, então, os principais direcionamentos, né, a comunicação é o primeiro ponto de um direcionamento, das diretrizes de um relacionamento, né? Então, o que eu vejo muito, né, é que você vai perdendo, né, o que antes de entrar nesse ponto, rapidinho para fazer um gancho, é o que eu falo para os pacientes aqui. O amor é a última coisa que entra e a última coisa que sai de um relacionamento. A gente não conhece uma pessoa amando ela, né? A gente tem alguns pontos antes. Você conhece alguém, você admira a pessoa. Você fala, nossa, que interessante. E admira por vários aspectos. Depois você começa a respeitar essa pessoa, respeitar as ideias, respeitar a forma que pensa, respeitar a forma que age. E aí sim começa um relacionamento que vai desenvolvendo o amor. Mesma coisa para o final de um relacionamento. Né? Por isso que é tão importante não tomar decisões num momento complicado, porque ainda existe amor. Você pode ter perdido a admiração e está começando a perder o respeito, mas o amor existe. Então a terapia ela resgata essas pontas. Eu preciso resgatar essa admiração que eu tinha pelo meu parceiro. Eu preciso resgatar esse respeito que eu tinha por ele, porque o amor está lá. Né? Ele existe ainda. É a última coisa que entra, a última coisa que sai. Então, durante a rotina do casamento, né, esses tempos de qualidade que eu não tenho mais, o trabalho que eu levo para casa, eu durmo com o meu trabalho, eu acordo com o meu trabalho, eu acordo com o celular, não tenho tempo para me dedicar. Então, tudo isso vai afetando. Ah, mas é culpa de um ou de outro? Não, é a rotina. Isso acontece. E a gente tem que se policiar. E a gente tem que entender. Muitas vezes a gente não percebe, né? Então, é aí que entra a comunicação.
Eu posso não perceber, mas eu tenho que ter alguém que se comunica de uma forma comigo que eu entenda. E muitas vezes eu perco essa comunicação porque eu já não tenho mais a paciência de me comunicar. Não tenho mais aquela clareza. Então, quando eu me comunico, já é para atacar, né? E aí, como bom ser humano que somos, nossa primeira reação é a defesa. Eu não sei nem do que eu estou me defendendo, mas eu me defendo. Às vezes não tem nem porquê, mas eu me defendo. É a primeira reação, né? Então, uma comunicação, o que, que eu sempre passo, né? Para a comunicação ser aberta, ser calma, ser tranquila e ser verdadeira, ser transparente, né? Primeiro ponto. Você não precisa enrolar, não precisa mentir, pode ser direto, mas transparente e verdadeira, né? Então, isso faz com que tudo flua melhor. Tem até exemplos de pacientes meus que agora já está indo muito bem, mas no início de tudo, resolvia trazer a comunicação aqui para dentro. Para falar, olha, eu ainda não estou me sentindo tão bem ainda para me comunicar sozinha com meu parceiro. Então, Eric, eu trouxe para me comunicar dentro com você. Mesmo sabendo que o meu papel é só um intermediador. Eu não vou julgar, eu não estou dentro para entender, mas eu achava isso maravilhoso, porque você via que, olha, a pessoa sabe se comunicar, mas o medo é tanto, né? O bloqueio é tão grande, a comunicação estava tão perfeita, com exemplos, com direcionamento, com alinhamento, estava tudo tão lindo que sem eu ia funcionar melhor ainda, né? Então, tudo isso vai bloqueando a gente vai perdendo esse senso, né? No começo do relacionamento é tudo lindo, né? E aí, quantas vezes eu escuto, Eric, mas para que eu preciso fazer isso? Eu já não estou mais em namoro. Mas é aí que você tem que fazer. A conquista é fácil, a manutenção que é complicada, né? Você manter isso todos os dias, você enxergar a pessoa da mesma forma todos os dias, melhorar essa forma de enxergar, entender como falar, é aí que a gente precisa realmente trabalhar, né? A conquista inicial é muito fácil. A manutenção disso com o tempo é que é complicada. E realmente tem desgastes. Agora, a principal pergunta de tudo, desde o início da sessão, faz sentido? Porque precisa fazer sentido. Não tem como, decidimos voltar. Faz sentido essa volta? Para os dois. Porque se não faz sentido, todo compromisso que você assume, ele é vazio, porque você não consegue manter. Não era aquilo que você queria. Então você assumiu no momento do calor, não fez sentido, e aí daqui a pouco muda todas aquelas cobranças no sentido de você prometeu e não está cumprindo. Você falou e não está fazendo, e na verdade não tinha sentido o alinhamento, esse realinhamento, esse retorno, sem uma conversa, sem um entendimento, né? Sem estruturar alguns pontos que são importantes, porque tem que fazer sentido. Então, não é algo que eu faça para agradar o outro. Eu tenho que sim agradar o outro, mas eu preciso me agradar também. Então, aí eu preciso ajustar. Então, olha, se eu fizer isso, eu vou te agradar, mas não tá bom. E se eu fizer dessa forma, fica bom para você? Dessa forma, não. Mas assim, se você fizer, fica. Então, para mim, tá bom. Pronto. A gente tem um alinhamento, os dois vão cumprir, tá muito tranquilo isso, né? Então, para fazer, então não existe essa quebra, existe uma manutenção. Então, é isso que tem que ficar muito, muito explicado. Quantas e quantas vezes a gente alinha, realinha e realinha, porque não faz o sentido. E a gente acaba aceitando simplesmente no calor das emoções. Então, a comunicação transparente, honesta, aberta. Qual é a minha expectativa em relação ao outro? Né? O que eu espero desse relacionamento? Quando tudo começou, qual era a minha expectativa? E o que eu não tenho? Né? Então, ser muito franco, muito aberto, sem julgamento. Né? Então, quando existe a sessão que entra os dois, porque realmente acontece, né? Então, eu já tive casos que já começaram os dois. Já tive casos que os dois só sentaram depois de 6 meses atendendo individualmente cada um. Então, assim, tem casos e casos. Mas quando senta para conversar, tem que ser tranquilo, sem julgamento. Eu escuto meu parceiro falar sem julgar, porque se ele está falando, ele está sentindo. Eu não tenho como questionar a opinião do outro. Né? Talvez eu tenha demonstrado errado aquilo que eu não queria. Né? Então, é sempre com esse olhar. Né? Então, Stephanie, comunicação aberta, transparente, honesta, né? Direta, sem enrolação, sem julgamento. Né? São os primeiros pontos que você começa já a estruturar
todo o seu relacionamento. E eu te falo, é 50, 60% do relacionamento resolve na comunicação. Depois é estratégias do dia a dia, rotina, né, tempo de E aí qualidade. também tem um tópico que as pessoas também buscam sobre a questão da ligação emocional e física, como isso interfere nos relacionamentos, como isso é abordado na terapia de casal. Perfeito. Não, isso é um dos pontos, assim, bem interessantes, né? Principalmente essa parte de conexão, né? Tudo é uma conexão, tanto emocional quanto física, tudo a gente tem esse ponto, né, de conexão. Então, quando a gente fala, né, de comunicação, de ser aberta, transparente, tem outros pontos que também precisam. Eu vi até uma pergunta aí também de relacionamento de casal com os filhos, né? Então tem tudo isso, né? Então tem essa parte de intimidade, né? Emocional e física no relacionamento, ela é muito importante. E o que a gente perde ao longo do tempo é essa demonstração de carinho. A gente deixa de falar, a gente deixa de fazer um elogio, a gente deixa de expor nossos sentimentos. Vai passando o tempo, é essa escuta, né, Stephanie? Ah, mas para que eu preciso fazer? Eu já estou casado, né? Não, precisa, né? E precisa sempre, né? É claro, não vamos tornar isso algo falso, mas vamos fazer algo que você sinta, né? Às vezes a gente nem imagina, né? Mas, poxa, a mulher sai, volta, tem uma mudança. Se você percebe, se você está junto, percebe a mudança, às vezes você se cala porque acha que não é importante, mas se você falar, é algo tão pequeno, tão bobo, que vai fazer uma diferença tão gigantesca em tudo, né? E às vezes a gente se cala. É o que você falou, Stephanie, perde a comunicação. Antes eu falava, agora nem sei como falar mais, né? Então essa parte íntima, né? Uma das coisas que eu falo também é a questão do quarto do casal. O quarto do casal é um local de descanso, de prazer. Você não pode levar o problema lá para dentro, porque cria gatilhos, criam âncoras. Eu entro no quarto e eu já, não, agora vai brigar. É natural, eu crio, porque eu associo, a mente associa uma coisa na outra, né? Então, entrou no quarto, é um lugar de descanso. Eu, do lado de fora, eu tiro minha capa de problema, penduro na porta e entro. De manhã eu pego minha capa, visto, todo mundo que vestir essa capa de manhã já vai ver que a capa está um pouco mais leve, ou seja, não é tanto problema assim como eu achava que tinha quando eu coloquei, mas eu deixo do lado de fora, né? Dentro é um local de vocês, né? Um local de prazer, de descanso, de conversa, de tempo de qualidade. Às vezes é o tempo que nós temos, é um dia a dia tão corrido que o tempo que nós temos é lá. E aí a gente deita das 8h30 até umas 11 e fica no celular, né? Então, poxa, cadê o tempo de qualidade? Né? Posso usar? Claro que pode, uma vez ou outra para alguma coisa, não tem problema, né? Não é rígido, mas é sempre pensando nesse tempo de qualidade, é o tempo que vocês têm, e é o tempo que a gente está matando. Né? Então, compartilhar sentimento, mostrar a sua vulnerabilidade. Às vezes eu não quero mostrar, mostre, isso é super importante. Né? Vocês dois juntos é uma entidade, é isso que eu falo, né? Existe o marido, a esposa, antes de ser marido ele é um homem, antes de ser pai ele é um homem, ele é uma pessoa, ele é individual, ele tem suas vontades, ele tem os seus momentos que tem que realmente se cuidar, ficar com ele mesmo. A mulher, antes de ser mãe, ela é a mulher. Ela tem suas vontades, ela tem o seu momento que tem que fazer, que tem que se cuidar, que tem que ficar com ela mesmo. Isso é super importante, porque se eu não estou bem comigo mesmo, o que eu vou oferecer para o outro? Se eu estou mal e não estou no meu melhor estado, eu vou oferecer aquilo que me sobra. Então, eu estou na minha sobra, eu ofereço minha sobra para os meus filhos, eu ofereço minha sobra para o meu marido, porque eu não estou vivendo no meu melhor. Agora, quando eu estou no meu melhor, eu ofereço o meu melhor para o meu ambiente que eu estou. O melhor para os meus filhos, o melhor para o meu marido. Então, é super importante isso. Então, um elogio, compartilhar aquilo que você sente, sua fraqueza, o seu pensamento, as suas preocupações, né? O toque, o carinho. A gente não está falando que toda vez, olha, entrei no quarto, meu Deus, é o meu momento, eu tenho que ter uma relação. Não é isso.
mas às vezes o toque, o carinho, o abraço, o cuidado, né? O ver mesmo. Eu não estou só olhando, eu estou enxergando, né? Eu não estou só ouvindo, eu estou escutando aquilo que está sendo falado, né? E muitas das vezes eu já falei para muitos casais, Eric, às vezes eu olho, meu Deus, me dá até uma vontade de esganar. Eu falei, mas você vai ter mesmo. É isso, vai ter a vontade de esganar mesmo. Mas é sempre observando. A situação que se montou, a atitude do parceiro, ela está de acordo com a situação? Porque às vezes está muito maior do que era. Então não diz respeito a você, diz respeito a ele. Às vezes ele está pedindo uma ajuda muito camuflada e você tem que entender. Fala, gente, não tem nem cabimento essa atitude. Então, se não tem cabimento, é porque a atitude não existe. Então, por detrás disso existe um problema. E é aí que observe, escute, né, E direitinho. até a pergunta Como da vai? Ana aqui: como eu sei que o meu relacionamento está em crise ou apenas passando por uma fase difícil? Ana, é a Ana, né, que está perguntando? Isso. Ana, primeiro, um grande prazer e que bom que você fez a pergunta, né? Ana, é muito de percepção, né? O que você está enxergando como crise, né? Porque às vezes tem isso, às vezes é uma falha de comunicação, às vezes é a rotina, é o desgaste do dia a dia, né? Depende muito. A gente precisa entender essa demanda, mas a principal coisa que a gente já pode fazer agora é, é entender essas diretrizes do relacionamento e aplicar. Se você aplicar, você já consegue identificar se é alguma crise específica em relação a alguns pontos ou não, se é algo que já está afastando vocês. Então, primeiro, comunicação. A comunicação tem que ser aberta, vocês dois têm que estar abertos a se comunicar, né? Vocês dois têm que estar dispostos a seguir e a crescer em conjunto, a seguir o mesmo propósito, a estar nesse mesmo caminho. Então, como que você enxerga o teu relacionamento? Está indo para o mesmo caminho, né? Evitar a rotina. Gente, a rotina, ela vem para se estabelecer e se você não põe um freio nela, ela entra na tua casa e dorme contigo. A rotina é desse jeito, né? E a gente cai na rotina. Por quê? Porque o dia a dia é cansativo, né? Aí você não tem mais esse ânimo, mas a gente esquece que sempre foi cansativo. Se você olhar para trás, sempre foi. Mas por que que antes dava? E por que que agora não dá mais? Né? O que que mudou de lá para cá? O que que alterou? Não, mas agora tem os filhos. Sim, os filhos realmente. Você tem que cuidar, mas é uma tarefa compartilhada, são os dois, né? Então isso é bem legal, né? E o que eu estou falando aqui é mais uma dica. É uma tarefa compartilhada. É dos dois, né? Então não tem um peso para um ou um peso para outro. Tem que estar junto, né? Inclusive, até casais que estão separados, uma das coisas que eu falo, principalmente para quando tem filhos, né? A gente não discute com o filho a relação homem e mulher. O que a gente passa para o filho é o papel que cada um dos dois exerce na vida do filho. Para o filho, não é homem e mulher, é pai e mãe. E é só dele. Né? Então, quando eu falo da mãe dele, a mãe dele é uma leoa, é a pessoa que vai lutar por ele. Eu não tenho que falar com ele as minhas frustrações ou mágoas da minha mulher. Para ele é a mãe. Né? Então, isso é uma das coisas que precisa ser muito forte aqui, porque eu estou envolvendo uma saúde emocional de uma criança. Né? Então, não é isso. A minha frustração, a minha mágoa com o meu parceiro é uma coisa. A relação de mãe e pai é outra. É outra, é outros 500 aqui. Até porque os dois têm o mesmo objetivo. Então, comunicação, estar disposto a crescer junto, sair dessa rotina, estar aberto a ouvir o lado do parceiro, sem julgamento. E uma das principais pontas aqui, que eu vejo que muitas vezes a gente se anula, respeitar a individualidade de cada um. Às vezes eu acho que porque eu casei, o outro já não tem mais vida. Acabou ali. E pelo contrário, tá? Se o outro não atingir a melhor versão dele, ele não tem como trazer a melhor versão para dentro do relacionamento. Então, eu preciso entender e respeitar a individualidade de cada um, respeitar os momentos, respeitar as vontades. Isso é super importante. Isso fortalece o relacionamento. E aí, para isso tudo, eu trago
3 palavrinhas que quando você decide seguir é super importante, que é a verdade, confiança e reciprocidade. Por que eu falo isso? Quando eu tenho alguma dúvida em relação ao meu parceiro ou algo me incomoda, eu pergunto. Comunicação aberta, transparente. O meu parceiro vai responder. Eu não tenho por que questionar. Não tenho por que questionar. Ele está respondendo, ele está colocando a cara dele na resposta. Pode ser mentira? Pode. Só que a mentira, ela cai. A verdade, ela aparece depois. Né? E se a verdade aparecer depois porque é uma mentira, aí quebra uma das coisas mais importantes, que é a confiança. Então tem que estar muito perto disso. Eu pergunto, obtenho uma resposta, essa resposta para mim tem que ser verdade. Meu parceiro falou, é verdade e eu confio. Então, verdade e confiança. E a partir desse momento, é a reciprocidade. Eu vou esperar a resposta dele, vou responder com a mesma verdade e trabalhar assim. Porque se a gente decide ajustar o relacionamento, mas tudo que o meu parceiro fala eu fico com o pé atrás, o que eu ajustei no relacionamento? Nada. Eu estou com a mesma bagagem de sempre. Então, óbvio que com a terapia eu vou fechar todas as tampinhas que ficaram abertas ao longo dos anos. Porque é isso que acontece. São problemas que se abrem, não se fecham, aí depois tem outro problema, daqui a pouco não é um, mas é dois, daqui a pouco são três, daqui a pouco fica aberto um monte de coisa, um monte de feridinha ao longo do caminho. Então a gente tem que fazer todo esse resgate e tampar cada uma delas, ressignificar cada coisa que era vista, cada coisa que foi do passado que machucou, porque às vezes o passado era uma outra linguagem, um outro formato, uma outra visão, que hoje, quando você enxerga, e já aconteceu comigo, principalmente com esse casal de 30 anos, quando eles olharam para feridas abertas, eles começaram a dar risada. Nossa, a gente pensava assim. Então, assim, na época era. Então, nunca voltar a viver aquilo que você viveu, mas olhar com a tua experiência de hoje aquilo que você viveu. Faz sentido tudo aquilo? Né? Então, quantas coisas são fechadas assim, só no repassar? E você ressignificando muito as percepções que você tem do outro, né? Então, quando você aceita seguir em conjunto, verdade, confiança e reciprocidade. Eu não posso quebrar isso, porque se eu quebro minha confiança. Quebrou a confiança. O resgate já é muito mais difícil, muito mais complicado. É possível? É, mas envolve um esforço muito grande dos dois lados para resgatar uma confiança, né? Então, Ana, é enxergar esses pontinhos, agir nesse formato, né? Que aí você vai entender como que está isso. Às vezes não está em crise, às vezes é só um ajustezinho, um botão de volume aí que desregulou, tá bom? É, no diálogo, você ainda tem a verdade, quando vocês têm essa troca de comunicação, o carinho ainda tem reciprocidade, respeito. Então, se é algo pontual ali, você vai perceber, mas você já percebeu que no decorrer de uma jornada longa já não tem esse respeito, já não tem essa reciprocidade, já não tem esses pilares que um relacionamento deve ter, já não é mais uma crise, não é mais só uma fase difícil, já está em crise. Você já identificou, você já falou o que precisava, você não teve o retorno dentro da sua entrega, aí já tem que. A terapia é importante também para que a gente entenda que o ciclo deve ser encerrado. Porque se você se mantém dentro dessa situação, você vai colocar à prova a sua saúde mental. Quando você já não tem essa reciprocidade, você já não tem esse respeito dentro de uma relação, quando você já não faz mais projetos com o seu companheiro, tudo isso você tem que pôr na balança. A gente tem uma vida longínqua ainda, e você se permitir, às vezes, por uma dependência emocional, estar num relacionamento que não te agrega, não te traz uma estabilidade emocional, física, não te faz sentido. A terapia também é muito importante para a gente fazer esses fechamentos de ciclo, passar pelo luto desse encerramento emocional, esse término. E a terapia, gente, é útil para a gente em tudo. Da mesma forma que pode ser uma forma que você, igual o Eric falou, as nossas tampinhas abertas de frustrações e crenças que você carrega e está projetando no outro, pode ser que não é uma crise no outro, mas sim consigo mesmo. A terapia ajuda a gente a identificar isso. Ou perceber que já acabou e você está só arrastando isso e que é o momento de pôr um ponto final. Tudo a gente, na terapia, vai conseguir fazer, olhar com mais clareza e com mais leveza para ressignificar, sair ou melhorar essa situação. Para os nossos pacientes, né? A gente, às vezes, não consegue associar o nosso dia a dia e as coisas tão bobas que a gente faz no nosso dia a dia
com tudo, né? Então, por exemplo, uma das coisas, né? Eu quero um novo relacionamento. A partir de agora, eu quero mudar, eu quero que tudo se renova, né? Porque é isso que é a busca, né? Quando você busca a terapia de casal e os dois estão afim, é algo novo, né? Uma coisa nova, uma coisa melhor. E aí eu sempre falo para eles, olha, gente, é como você trocar a roupa do teu armário, né? Chega aquele dia que você fala, gente, eu vou comprar roupa. Aí você vai. Aí compra camisas, calças. Aí você volta para casa. Só que aí você vê que não cabe no armário. Então, assim, você não pode enfiar tudo dentro. Se você não desfazer do velho, o novo não pode ocupar esse espaço agora. Então, isso é uma das coisas que aí depois todo mundo começa a pensar, né? Então, você tem que se desfazer do velho. Não é o apegar naquilo que você viveu. A gente vai ressignificar e você vai colocar no seu brechózinho e liberar espaço para entrar o novo, né? E uma outra coisa que você falou muito bem, né, Stephanie? Um às vezes cutuca o outro para chamar atenção, né? E esse cutucar, ele mostra muito o tamanho da distância que vocês estão. Muitas vezes, isso acontece muito com homens, tá? A mulher hoje, ela realmente assumiu posições gigantescas e está indo cada vez melhor. E é gostoso ver isso. E às vezes o homem, por toda uma questão conservadora, isso de longa data, a mente ela vem desde a época ancestral, então fica olhando e às vezes o fato da mulher às vezes ganha mais, o fato da mulher ter uma importância maior, isso ele se sente para baixo, né? Então, se a gente olhar num ângulo de fora, você vê que a mulher está num ponto e o homem está mais embaixo aqui, né? Imagina uma situação do dia a dia. Eu estou numa calçada, você está na outra. Como que eu me comunico com você? Eu não posso falar baixo, eu tenho que gritar, porque você tem que me ouvir, porque você está longe de mim. Então eu grito, eu não tenho. E às vezes você não quer mais ouvir o grito, você nem ouve. Então o que eu faço? Eu te atinjo, eu preciso chamar a tua atenção. Então aí que vem as agressões. Aí que vem. Então assim, é sempre observar isso, porque parece bobeira, mas é o que acontece no nosso dia a dia. Às vezes eu encontro um amigo no outro lado da rua, eu grito, opa, né? Eu falo gritando porque ele tem que me ouvir. Então é o que acontece muito nessa barreira emocional. Às vezes eu estou tão distante, porque eu me coloco numa situação, e aí o que eu faço? Em vez de eu tentar subir para alcançar meu parceiro, eu puxo meu parceiro para baixo, né? Só que se meu parceiro descer, ele não vai me entregar o melhor dele. E é aí que começam as crises. Então, se eu estou vendo essa distância, eu preciso dar os meus passos para chegar até nele. Eu preciso ter uma comunicação aberta e mostrar minhas vulnerabilidades, minhas frustrações, para ouvir dele. Porque dentro de um relacionamento, vocês dois são uma entidade. Né? Vocês dois são individuais, mas quando se juntam, é uma entidade. Então, vocês trazem o melhor de cada um. Por isso, de respeitar a individualidade, por isso, de ter uma vida equilibrada, porque quando vocês estão juntos, é um só. Então, se existe essa barreira que separa, vai existir uma fala mais alta, vai existir uma agressão, porque eu estou longe de você. E eu não consigo falar com alguém que está tão distante. Então, às vezes, o enxergar, isso é muito lúdico, né? Mas o fato de você enxergar dessa forma já começa a mudar muito. Então, olhem o relacionamento de vocês. Está tendo essa... Não consigo mais conversar. Na hora que eu vou falar, eu grito, né? Mas por quê? Existe uma barreira? Vocês não estão perto? Precisa disso? Né? Começa a enxergar de um jeito. Né? E é o que a Stephanie falou, a terapia ela vai guiando para isso. É o enxergar. A gente aqui não tem julgamento. Eu não estou na pele de vocês, eu não estou sentindo o que vocês sentem. A gente tem técnicas. Então a gente não julga, a gente ouve muito, a gente presta atenção em detalhes e o mais importante, a gente está olhando de fora. Muitas vezes o que prende a gente de enxergar é porque a gente está no meio do problema. E no meio do furacão, você só tem que correr, meu amigo. Você não tem como parar, você vai ser levado, né? Então, o mais importante é entender como que eu saio disso para de fora analisar o que está acontecendo, né? Como que eu consigo essa minha paz momentânea para eu enxergar todo esse meu mapa e entender como que eu vou resolver, né? Então, Stephanie, a maioria das vezes é esses pequenos detalhes bem lúdicos,
né, fazem toda uma diferença, né? Porque a gente não vê que isso acontece no nosso dia a dia. Tem Né? uma perguntinha também, que é como possível recuperar uma relação abalada por traição? E isso que eu falei para vocês, né? O ponto é possível, claro que é, mas é um ponto já muito mais complexo quando envolve a perda da confiança, né? Então, assim, primeiro de tudo, né? Existiu o fato, né? Tanto um quanto o outro, e é isso que eu sei, isso já aconteceu, eu atendo casais assim. Então, primeira coisa é a pergunta: faz sentido isso continuar? Faz sentido para mim esse relacionamento? Porque a gente não julga a traição, a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes, a falta de algo dentro do relacionamento, a pessoa, num desespero, ela consegue achar fora. Então, será que a culpa é só de um do outro? Sem justificativa, né? A gente não está olhando justificativas aqui. A gente está olhando os pontos. E, primeiro de tudo, tem que fazer sentido para o casal. Faz sentido? Faz. Para os dois continuar, sabendo que teve uma quebra brusca de confiança aí, e isso vai atormentar, a gente sabe que vai. É algo que vai deixar com o pé atrás em todo o tempo. Mas precisa fazer sentido. Faz sentido? Faz. Então, aqui já é o primeiro ponto. E aí a gente vai trabalhar todas as diretrizes do relacionamento. E o principal ponto, a partir do momento que a gente entenda que existe sentido em continuar, tem que ser trabalhado muito a questão da confiança. E em todos os pontos. Né? Eu até brinco, eu falo, olha, a pessoa que realmente esteve envolvida vai ter um trabalho árduo. Muito árduo, porque vai ter que realmente batalhar, vai ter que reconquistar, demonstrar, ser verdadeiro, ser franco, ter uma comunicação muito aberta. Mas é possível? É. Agora, o primeiro ponto é, faz sentido o relacionamento continuar? Né? Faz sentido para os dois? Vamos colocar no papel. A Stephanie deu um exemplo muito legal desses 5 pontinhos que você coloca para determinar o que faz, o que é bom, o que não é. Eu sempre passo é uma matriz, é uma técnica que a gente chama de matriz SWOT, que é muito usada para carreira, mas eu uso muito para o lado pessoal também. Vamos levantar os pontos do nosso relacionamento? Nosso relacionamento, quais são os pontos fortes dele? Vamos escrever, né? 5 pontinhos também, para um e para outro. Quais são os pontos fortes que faz com que a gente olhe e fale assim, faz sentido eu continuar, né? Muito bom, mas também tem ponto fraco, né? Então, quais são os pontos fracos desse relacionamento? A gente também tem que mapear para a gente colocar na balança, né? Quais são os pontos fracos? E aí, sabendo os pontos fortes e oportunidades que juntos nós temos, baseados nesses pontos fortes, quando a gente está junto, que oportunidades que nós temos juntos? Escrever essas oportunidades. Só que, além de oportunidade, nós temos ameaças também. Baseado nos nossos pontos fracos, que ameaças que o relacionamento ele sofre. Então, a gente tem que mapear. E isso é uma coisa tão gostosa que a gente nunca para fazer isso pra gente. Mas se a gente estiver trabalhando num lugar, nossa, a gente para a nossa vida para fazer. Mas quando é pra gente, a gente nunca dá importância. Ah, depois eu faço, né? Sendo que a gente é tão ou mais importante de qualquer entidade ou instituição. É você que faz isso acontecer. Né? É o seu bem que faz com que tudo gire, né? Então, parar esse tempo juntos e fazer esse levantamento não é só falar faz sentido, é você olhar tudo que está na mão, porque às vezes fica muito vago, né? A gente tem que objetificar para a gente poder enxergar, né? Às vezes vocês olham e falam assim, nossa, por que chegou nisso? Porque faz muito sentido. A gente tem muito a realizar ainda, né? Às vezes vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, mas olha, a gente não consegue, a gente não tem essa compatibilidade. Por algum motivo, hoje a gente não enxerga. Então, tudo isso é para enxergar, Eric, mas a gente vai terminar um relacionamento? Não, não é o término. É o entendimento. Né? Uma coisa é você terminar sem entender. É um sofrimento gigantesco, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Agora, entendendo não é um término. É você entender e falar, olha, é diferente. É diferente os dois se olhar e falar assim, caramba, a gente não tem essa compatibilidade. Então não é um término brusco. É dolorido? Claro que é.
né? É só Tudo é a uma perda, é um luto. constatação, né? Quando a gente faz essa atividade, senta um diante do outro, escreveu, enumerou, nada está Isso. compatível e fala assim, realmente não está somando, não fechou a conta, você não está terminando, você está constatando, você tomou consciência. E, Ambos perceberam que aquilo ali não tinha mais uma somatória, não estavam mais agregando um ao outro. Essa atividade eu acredito que é bem significativa. Terapia, gente, é uma forma da gente expandir a consciência junto com o profissional, mas sentar e fazer fora daquela sessão, colocar em prática, você sentar diante do seu relacionamento e fazer isso que o Eric falou. Vou enumerar 5 na sua frente, 5 positivos, 5 negativos. Ambos enumerou, fez a balança ali, e ambos viram que não deu compatibilidade, que aquilo ali não faz mais sentido para os dois. Tá terminando? Não, tá constatando, tá tomando consciência de qual é a melhor decisão para ambos. Essas atividades práticas, assim, é a materialização das coisas. E a gente precisa muito escrever para materializar. Escrever diante do outro é uma prática sensacional. Parece brincadeirinha, mas é uma constatação clara dos fatos. exato. E isso para tudo. A Stephanie falou muito bem. Às vezes a gente está trabalhando, e eu faço muito isso porque fica muito mais fácil de você trabalhar, né? Às vezes o problema é todo um medo, tem um medo tal. Se eu falo para você, pensa no teu medo, é muito difícil, é subjetivo. Eu vou pensar em quê? Né? E se a gente der uma cara para esse medo? E se a gente objetificar ele? Esse medo é o quê? De bate-pronto, o que, que você vê? Já veio de tudo para mim. Já veio monstro com olho vermelho, já veio cadeira, já veio caixão, já veio tudo. Mas eu sabendo o que é, eu consigo trabalhar. A gente consegue trabalhar, inclusive, a modificação disso. Né? Então, é entender qual que é a cara do teu medo. Né? Esse medo tem que forma? Ele é pesado? É como se você estivesse segurando. E se a gente soltar ele, você se sente mais leve? Então vamos trabalhar essa mentalização. Porque é o que a Stephanie falou. A nossa mente, ela é esplêndida. Ela te leva onde você quiser nas alturas, mas se ela quiser te afundar, ela te afunda no pior lugar. Então a gente tem que estar com tudo isso muito equilibrado. Tudo está na gente. Quantas e quantas vezes, a gente começou falando isso, né, Stephanie? A gente não tem resposta para tudo, mas quantas e quantas vezes, sem eu ter uma resposta, às vezes, numa atividade muito simples e muito rápida, porque a gente precisa direcionar, eu sempre falo para o paciente, se você estivesse no meu lugar aqui, o que você falaria para você? E ele se dá a maior lição de moral. Aí eu falo, gente, o que eu estou fazendo aqui? Você viu como você tem os recursos dentro de você para tudo, mas às vezes o que falta é só enxergar, né? E aí nesse direcionamento que ele se dá para ele mesmo, ele fala, gente, realmente, estava na minha cara o tempo todo, mas estava. A gente se limita, né? Então, isso que é o primordial. A gente tem as respostas estão com a gente. Só que a gente, às vezes, precisa, é o que a Stephanie falou, materializar. O olhar para algo, eu ler o que está escrito, eu entender, eu ter tempo para pensar, para analisar algo que está lá fixo, é muito melhor do que eu tomar uma decisão precipitada em emoção. Ah, eu estou sentindo isso agora, acabou. Né? Não, não existe o término, existe algumas constatações. E aí, na constatação, é que eu vou ver. E agora? Para fazer sentido, muita coisa vai ter que mudar aqui. Né? Como que a gente vai trabalhar esses alinhamentos? Porque tem que fazer sentido para os dois. Não é eu fazer para o outro, nem o outro fazer para mim, porque não sustenta. Uma hora você vai entrar na zona de conforto, você vai falar, só hoje. E aí esse só hoje vira rotina e acabou de novo. Né? Então como que a gente pode alinhar que faça bem para os dois? Talvez eu não consiga atingir o 100% do que você espera, mas eu consigo atingir 70%. 70% está de acordo? Não, 75 para mim seria legal. Não, 75 eu consigo chegar. Pronto, ficou bom para os dois. Agora vamos seguir, né? Então, mas é isso, é nessa materialização que eu consigo entender esse mapa todo, né, Stephanie? Fica muito mais claro, né? Sim. Eu queria saber se você quer deixar as considerações finais. Nossa live já está chegando ao fim. Eu quero agradecer os girassóis que participaram e nos acompanharam aqui na live. Gente, eu que agradeço de novo, né, a BRAP, essa parceria linda e o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, porque traz esses assuntos que são muito importantes, geralmente são temas que estão em alta, né, e às vezes a gente fica com medo de perguntar,
Porque ainda existe esse tabu, né, de não busco terapia porque eu não quero me expor, e na verdade eu só estou pedindo uma ajuda, como qualquer outra, como uma consulta médica, como um exame de rotina, como um check-up, é a mesma coisa, né? Só que a gente tem a parte emocional, né? E a terapia, ela olha essa parte, e a gente consegue identificar, é só emocional? É só físico? Né? E aí eu brinco muitas vezes, até as pessoas confundem um pouco essa parte de terapia, essa parte de psiquiatria, né? Por que, que uma é a outra, remédio ou não? Coisa muito simples, né? Que a gente fala, né? A gente tem um problema físico, a solução é física. A solução não é emocional. Então eu tenho um físico, resolve com físico. Meu problema é emocional, a solução é emocional, né? Porque a gente vai atuar na causa. A terapia, ela vai na causa. O sintoma vai resolver quando a causa for solucionada. Então, o que eu falo para vocês como mensagem final, né? Fortalecendo até o que a Stephanie trouxe muito bem. Procurem ajuda. Se permitam participar de um processo terapêutico. E dos mais variados. Às vezes eu quero conhecer uma coisa, permita participar. Porque a mente, ela é tão importante quanto qualquer outra parte do teu corpo, ou mais. Porque com a mente você consegue estabilizar todo o restante. Existem casos, sim, estudos e estudos que, assim, trabalhe o equilíbrio, procurem ajuda e se permitam participar. E a Abrap está aí, tem um leque gigantesco de coisas. Então, se permitem participar disso, tá bom? Obrigado, Stephanie, mais Uma uma vez. ótima observação que você fez aí, que é o pilar da ABRAP mesmo. Quando uma pessoa fala assim, fiz uma terapia, não deu certo para mim. Hoje, gente, existe tantas vertentes dentro da terapia. Há pessoas que se conectam de várias formas. Tem gente que se conecta com a terapia da fala. Eu sou uma pessoa que conecto com os meus clientes pela terapia da fala, mas eu tenho terapeuta energética, eu amo tarô. Então, se aquilo que as pessoas se conectam comigo não é a mesma que a terapia que eu me conecto para me cuidar. Então, é isso que a gente tem que olhar. E o Eric fez uma pontuação maravilhosa. Da mesma forma que você, para falar que não gosta de uma fruta, você tem que experimentar, viver, vivenciar. A terapia é a mesma coisa. Se a sua conexão, se o seu autocuidado vai acontecer, você tem que experimentar, se permita. A gente tem que se permitir evoluir das vastas formas que tem para a nossa realidade. Eu acho super válido. Fica a sugestão. E lembrando, a BRAP tem várias vertentes. Terapia é aquela que conecta com você, é aquela que fala com você, é aquela que acessa a ajuda que você precisa. Então, se permita, tá, gente? Muito obrigada, Eric, pela participação, pela live, seu tempo e conhecimento. Eu que agradeço, Stephanie, mais uma vez, e eu tô com vocês, tá? Tô sempre aberto, só convidar, o maior prazer estar aqui, tá bom? Obrigada, gerações. Obrigado, gente. Tchau, tchau.